Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer a história de Paulo. Paulo, como sabemos muito bem, foi um dos discípulos de Jesus que veio depois da leva dos 12 discípulos. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo depois da sua morte para poder dar continuidade na evangelização da palavra de Deus. Nessa trajetória em que é narrada na nossa primeira leitura, ele havia sido preso e estava num tribunal entre duas comunidades diferentes que queriam julgar. Uma era dos saduceus e outras era dos fariseus. Ele, antes de fazer parte do grupo de cristãos de Jesus Cristo, ele servia os fariseus e trabalhava prendendo e matando aqueles que levavam a palavra de Deus. Paulo não era um homem que praticamente ajudava na evangelização. Ele foi evangelizar depois que Cristo o convidou a participar dessa jornada, dessa trajetória. E ele passou a servir com todo fervor e com todo o amor possível. Porém, os saduceus, eles tinham uma forma de pensar diferente dos fariseus. E através do Espírito Santo, Paulo se utilizou dessa diferença desse povo e mostrou que ele estava sendo julgado por dois povos diferentes e que deveria haver ali uma separação, deveria haver uma justiça com ele, porque os saduceus pensavam diferente dos fariseus. E com isso se instalou, foi uma briga muito grande, muito feia, entre as duas partes que estavam tentando julgar Paulo. E com isso ele acabou se salvando, voltando para a prisão e não sendo julgado e condenado à morte ou a qualquer outro tipo de tratamento, que às vezes poderia ser um açoite ou poderia ser até a própria morte. Uma das frases muito interessantes na nossa primeira leitura de hoje é a seguinte: o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas também minha testemunha em Roma. Ou seja, aquele que serve a Deus, aquele que está no caminho de Deus, tentando levar a palavra de Deus de todas as melhores formas possíveis, ele é um protegido de Deus aonde quer que ele vá. Enquanto ele não cumprir aquela jornada e aquele objetivo que Deus o entregou, Deus não deixará que as pessoas retirem sua própria vida ou façam maldade com elas. Se nós, que vivemos nos tempos de hoje, tentamos trabalhar da melhor forma possível, respeitando os mandamentos de Deus, respeitando aquilo que Deus nos convida a viver, nós seremos protegidos por Deus. Não há como uma pessoa te tocar ou fazer maldades com você se você estiver trilhando corretamente nos caminhos de Deus. Temos que considerar que há hipocrisias no meio dos homens. Muitas pessoas acham que estão servindo a Deus, tratando as pessoas com o amor que Deus as convidou, porém, se nós entrarmos e aprofundarmos na vida dessa pessoa, às vezes essa pessoa é um tremendo pecador, uma pessoa que faz coisas extremamente erradas. E às vezes isso está até mesmo em líderes cristãos, num pastor, num padre, num diácono, até mesmo, às vezes, num papa, que é uma situação praticamente rara de acontecer. Mas nós notamos muito bem que hoje, nos tempos de hoje, nós temos a nossa igreja administrada por papas que têm mais sabedoria, que têm a cabeça mais no lugar e que agem com mais discernimento e com mais oração. Nós temos que considerar que a nossa própria igreja já passou por situações complicadas e difíceis em relação a líderes, a pessoas que tomavam a frente. Não é uma situação a nós entrarmos e aprofundarmos agora, mas nós temos que compreender que o homem é sujeito exatamente a cometer pecados e acreditar que é através da força que deve alcançar as coisas boas na vida. E não é assim que funciona. O amor jamais quer atrair as pessoas pela força ou pela ganância de alguma coisa na vida. O amor, ele atrai simplesmente pelo desejo do outro, pelo que o coração do outro sente vontade de viver. No mais, essa é a nossa explicação da nossa primeira leitura. Vamos fazer uma explicação sobre o nosso Salmo responsorial.
O refrão do nosso salmo responsorial é o seguinte: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Todo aquele que serve a Deus, que anda nos caminhos de Deus e está servindo os mandamentos de Deus, é um protegido de Deus, assim como aconteceu na nossa primeira leitura de hoje com Paulo, que foi protegido por Deus no momento que seria julgado. Nós muitas vezes passamos por situações nas quais as pessoas tentam nos prejudicar. Vou dar um exemplo. Às vezes alguém começa a fazer fofoca usando o seu nome por trás, no momento em que você não vê e não está acompanhando e não sabe o que está acontecendo. E fofocas nós sabemos muito bem que às vezes levam a situações muito desagradáveis em nossas vidas. Por isso, é necessário que um cristão tenha muito cuidado com suas palavras. Por isso que quem ama não vai ficar criticando o seu irmão, não vai ficar falando mal do seu irmão pelas costas, não vai ficar julgando as pessoas sem que fale de frente a frente com ela. Um cristão age exatamente dessa forma. Mas nós sabemos muito bem que existem pessoas que gostam muito de fazer fofoca, de carregarem conversa para outras pessoas, de falarem aquilo que você não disse, de ficarem fazendo pré-julgamentos de situações que não aconteceram. E quando isso acontece, geralmente o outro vem tomar satisfações do que aconteceu. E quando vem tomar satisfações, geralmente essa pessoa não vem com o coração blando. O coração dela geralmente veio cheio de ódio, de raiva e praticamente não dá oportunidade ao outro de dizer a verdade. E quando nós nos deparamos com pessoas assim, nós praticamente não sabemos como agir. Primeiro porque às vezes é verdade o que a pessoa está dizendo. Às vezes cometemos o deslize, o erro de ficar falando da vida do outro. E por isso nós praticamente ficamos num beco sem saída porque somos considerados pessoas fofoqueiras, que estamos falando da vida do outro sem que o outro saiba. E há situações em que nós somos inocentes e às vezes tentamos explicar às pessoas e elas não aceitam, achando que estamos mentindo, que estamos dando desculpas. Porém, aquele que serve a Deus, nós temos que compreender, aquele que serve a Deus, uma mentira jamais fica sustentada por muito tempo. A pessoa, quando faz uma fofoca sobre o outro, tentando prejudicar a pessoa, a verdade uma hora vem à tona. E aquele que fez a fofoca começa a se afogar no próprio veneno dele. Começa a mostrar suas unhas e as pessoas começam a perceber que, na verdade, o problema não é a pessoa que está fazendo, o problema não é quem está recebendo a fofoca do outro, mas sim aquele que está fazendo a fofoca. Uma frase muito interessante que eu ouvi certa vez é que quando uma pessoa fala do outro, ele não está falando do outro, mas está falando de si própria. Então as pessoas que ficam falando da vida dos outros, ela não está falando mal daquela pessoa que está fazendo as coisas erradas, mas está falando quem ela é. Por isso nós temos como cristãos temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com a nossa palavra, com a nossa boca, com aquilo que nós dizemos. Porque nós não estamos dando testemunho nenhum do nosso cumprimento da palavra de Deus se nós estamos fazendo isso. Por isso, se você tem o hábito de falar da vida dos outros, tente se ponderar aos poucos. Eu sei que não é fácil porque nós somos pecadores, dá vontade de falar, mas comece se ponderando, principalmente se você não conhece e não tem certeza daquilo que você quer falar para outra pessoa. Passe a filtrar aquilo que você deseja falar para o outro. Se quer falar da vida de alguém, que seja algo, às vezes, social. Um exemplo comum, vamos falar sobre política, e a outra pessoa gosta de falar sobre política, debata assuntos. Você pode falar do presidente do país, você está falando de outra pessoa, mas é um assunto social. Mas quando você decide a ficar falando sobre a vida da esposa do vizinho, sobre a vida do marido de não sei quem, sobre o filho de não sei quem lá, sobre a pessoa pulando cerca, sobre a pessoa isso, você está fazendo fofoca. Então, faça filtros naquilo que você quer conversar com as pessoas para que você possa cumprir e respeitar os mandamentos de Deus.
evitando assim ter uma vida de fofoqueiro. Infelizmente é uma palavra feia, uma palavra desagradável, mas é uma palavra de um pecador. Vamos ouvir agora uma explicação do nosso evangelho de hoje. Nosso evangelho de hoje nos mostra Jesus conversando com Deus e a constante preocupação de Jesus Cristo com cada um de nós. Jesus deseja de toda forma, através da sua oração a Deus, que Deus olhe por todos aqueles que respeitam os mandamentos de Deus, que aqueles que tentam ser seus imitadores possam alcançar o reino dos céus, alcançar a salvação. Porque Jesus, quando ele veio para o plano terrestre para nos mostrar quem é Deus, ele tinha exatamente esse objetivo, de salvar todas as pessoas possíveis para recebê-las no reino, no paraíso, aonde que nós merecemos realmente viver. Hoje nós vivemos num mundo de pecados, de certa forma desamparados, porque antes, quando Deus criou a terra através do paraíso e Adão e Eva, Deus nos amparava em todas as coisas. Mas a partir do pecado, Deus, de certa forma, nos desamparou, nos dando o poder de poder cumprir aquilo de acordo com a nossa vontade. Nós passamos a ter que trabalhar, ter que correr atrás, a fazer as nossas próprias escolhas, e Deus não passou a não interferir nisso. Antes, Deus interferia, mas de forma pequena. Ele nos dava o que comer porque tudo estava muito próximo, nos dava abrigo, nos dava proteção, não deixava que os animais nos atacassem, cuidava de nós da melhor forma possível. Mas a partir do pecado, nós ficamos desamparados, porque Deus já passou não a agir diretamente conosco, mas indiretamente, até que viesse o Espírito Santo. A forma indireta de Deus agir conosco é através do Espírito Santo. Senão, nem isso nós teríamos, assim como acontecia na época dos profetas. Os homens eram desamparados de todas as formas, apenas eram ajudados quando Deus agia através dos profetas, que eram pouquíssimos que tinham essa oportunidade de ajudar o povo, de conversar com Deus para interceder a Deus por alguma situação que poderia os matar ou destruir. Exemplos há vários. Podemos citar um exemplo como quando o povo estava procurando a terra prometida com Moisés. Chegou um dado momento que andavam por anos e anos no deserto procurando a terra prometida e não encontravam mais o que comer. Se estivessem no paraíso, Deus praticamente colocaria a mão deles, colocaria próximo deles algo para comer. Árvores com frutos, ramas com frutos e assim por diante. Eles teriam que comer porque Deus os amparava e estava próximo deles. Mas a partir do momento em que nós nos desamparamos de Deus, que escolhemos viver na vida do pecado, nós passamos a não ter isso na mão. E Moisés, sabendo disso, ele intercedeu a Deus, porque Deus já não estava conosco, estávamos desamparados por Deus. E intercedendo a Deus, Deus teve misericórdia e piedade e enviou o maná para que aquele povo não morresse de fome. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com os nossos comportamentos diante de Deus, porque nós temos a oportunidade de ter o Espírito Santo para nos amparar e nos ajudar nas nossas necessidades. Se nós escolhermos viver no pecado, nem isso nós teremos. E passaremos a passar aperto, necessidade, desemprego e muitas outras coisas. Mas aquele que serve a Deus, mantém-se nos caminhos de Deus, mantém-se reto e mantém-se forte, ele tem esse canal com Deus através do Espírito Santo. E esse canal com Deus através do Espírito Santo é importantíssimo para que você tenha uma vida melhor, uma vida consagrada naquilo que Deus espera você viver. Deus tem muitas coisas boas para nós, mas o nosso pecado é que nos afastou dele. Nós escolhemos isso. Nós temos que sempre entender isso. Deus ama todos nós. É nós que escolhemos quem nós deveríamos amar. E muitas vezes nós escolhemos não amar a Deus, não escolhemos amar as próprias pessoas, que é os mandamentos de Deus.
Deus te ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Mas foi você, fomos nós que escolhemos não amar a Deus e por isso escolhemos viver o pecado. No mais, essa é a nossa explicação do nosso evangelho de hoje. Espero que você possa estar sempre com o coração firme em Deus, buscando esse canal e essa comunicação com o Espírito Santo, para que você alcance a salvação que Jesus Cristo nos mostrou e espera de cada um de nós. No mais, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.